Tangana Zambi, Ayu, Ayu, Tangana Zambi, Ayu, Kalunga Kiton, Sema. Meus pais se conheceram no Carnaval de 1958, num desfile da Unidos do Peruche. Viveram juntos durante 53 anos e tiveram 9 filhos. Dos 9 filhos, eu sou o caçula. Toda a minha família vem desse lugar da cultura, da música, né? A minha avó materna, oriunda da cidade de Piracicaba, que é a terra do batuque, né? Um dos bairros mais negros de Piracicaba, que é o Pau Queimado. Do mesmo bairro de onde vem um grande mestre do samba, Toniquim Batuqueiro. Do mesmo bairro que vem a grande dama, matriarca do samba, Madrinha Eunice, fundadora da Lava Pés, a escola mais antiga em atividade de São Paulo. Meu pai foi músico da noite também, pandeirista e tal. Então, toda a prole veio nessa mesma perspectiva da música, da cultura, do samba. O meu lugar de origem é esse, né? É de uma família muito festiva, de uma família que todo final de semana que dava assim, tinha samba, tinha música, tinha reunião de família. E isso foi me carregando assim de uma série de referências que me possibilitou hoje estar nesse lugar, falar deste lugar, pensar deste lugar, agir deste lugar e também escrever deste lugar, né? De um lugar onde de fato a gente se identifica. Então, pensando isso, eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, pesquisar as famílias mais antigas, observar um pouco mais, com uma lupa um pouco mais apurada, essa questão da presença do desenvolvimento econômico, social e, sobretudo, cultural aqui na Zona Norte de São Paulo. E aí a gente achou coisas fantásticas, coisas fabulosas. Mais assim, sociológico, vai começar a pensar um pouco sobre como foi esse processo de expropriação dessa população negra que no início do século passado ainda habitava algumas regiões centrais. Tem 2 momentos do desenvolvimento da cidade de São Paulo que foram cruciais para que essa população pudesse ser trazida para cá. O primeiro momento é quando a cidade de São Paulo ainda era uma pequena província, né? Se resumia ainda aquela região ali para cima da Tabatinguera, onde tem a Rua Boa Vista, a Rua São Bento, ali o Lago do Café, que era a região central da cidade de São Paulo. Num primeiro momento de expansão, a população negra que interagia com aquele processo todo ali de desenvolvimento urbano começou a ser expulsa para as margens daquele pequeno centro, né? Até porque a elite branca paulistana pensava uma cidade, o estruturalismo pensou a estrutura da cidade com aspirações europeias. Quando você tem uma arquitetura com aspirações europeias, os corpos negros não combinam. E aí há um processo todo do que eu costumo chamar de higienização étnica desse processo de expansão do centro da cidade de São Paulo, pensando no grande capital que começa a trabalhar com a especulação imobiliária e esvaziar esses territórios. Essa população vai para as margens. O que é a margem naquele contexto? É o bairro da Barra Funda, é o bairro da Bela Vista, é o bairro da Liberdade, né? É a Baixada do Glicério. São esses bairros que até então, naquele contexto, ainda eram bairros negros, onde as famílias negras foram alocadas. Num segundo momento, há uma expansão territorial do processo de desenvolvimento do centro da cidade de São Paulo e essa população, mais uma vez, é expulsa dessa região que a macroeconomia vai pensar também como uma possibilidade de desenvolvimento a partir da especulação imobiliária. Então, essa população começa a ser levada para outras regiões que até então também eram negras. Casa Verde, Cachoeirinha, Parque Peruche, Bairro do Limão, Freguesia do Ó, Brasilândia. Toda essa região foi povoada por essa população não quista pela elite branca daquela região central de São Paulo. E aí o que a população negra começa a fazer? Começa a criar clubes negros, né? Começa a criar times de futebol de várzea, começa a criar escola de samba. Mestre Almir Neto, vem dividir esse samba comigo, meu irmão. Só se for agora, meu compadre. Muito obrigado pela honra na sua participação nesse samba. E eu fico feliz de participar contigo. Ainda mais pagode bom. Vamos lá. Até as estrelas brilham em constelação,
quando vi relampear numa noite de verão. Até as estrelas brilham em constelação quando vi relampear numa noite de Eu discuto que as escolas de samba já cumprem o papel da Lei 10.639 muito antes da lei existir, porque as escolas de samba já contam a história da África, a história afro-brasileira há muitos anos. Então já cumpre esse papel. Eu, particularmente, aprendi muito sobre a história dos nossos ancestrais através dos sambas enredos, através das escolas de samba, através dos temas que as escolas sempre trouxeram. Todas as escolas de samba tradicionais, sobretudo, nascem com esse viés. São as famílias negras que vão ocupar esse território, vão disputar essas narrativas, vão contar as nossas histórias. Muita gente não enxerga a escola de samba também como um espaço de construção de conhecimento, de saber, de poder. Mas a escola de samba, sim, cumpre muito bem esse papel. Na medida em que você tem um esvaziamento de presença de presidentas e presidentes negros na escola de samba, se esvazia também as narrativas. Os temas acabam sendo esvaziados também. Pouco é contado na nossa história. E quando é contado, não é contado por nós mesmos. É contado porque o tema afro ou afro-brasileiro é um tema forte e rico. E às vezes é uma apropriação dessa narrativa única e exclusivamente para poder disputar o carnaval. Não para poder, de fato, fazer uma discussão aprofundada, afrocentrada sobre os valores afro-brasileiros na construção e na edificação da nossa sociedade e da nossa identidade cultural.